Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Eu sou o professor Tinoco Luna e este é o curso de Redação para o Enem. Estamos na aula 7, fazendo uma redação ao vivo. Vamos então fazer uma reflexão. A teoria sem a prática de nada vale. A prática sem a teoria é cega. Vladimir Lenin, líder da Revolução Soviética, mostrando como a teoria e a prática devem estar juntas para poder dar um resultado positivo. Pois bem, o objetivo da aula 7 é o seguinte: nesta aula você verá a produção de uma redação do tipo Enem ao vivo e, desse modo, ao final da mesma, deverá ter uma boa ideia de como se deve fazer uma boa redação, nesse caso aí do Enem, ok? Vamos ver na prática como podemos fazer uma boa redação para o Enem. Portanto, essa aula de hoje é uma aula de redação ao vivo aqui. Iremos fazer ao vivo, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, inicialmente eu quero dizer que no Enem, quero lembrar, a redação é feita manualmente. Porém, aqui para ficar melhor de visualizar, nós iremos fazer uma redação digitada. Mas lembre que no Enem não tem digitação. No Enem, a redação é manual, feita a caneta, ok? Isso aí você sabe. Estamos apenas lembrando. Outra coisa, gente. Nas redações do Enem, geralmente nós temos, como foi em 2017, antes de começar a redação, tem-se 4 textos motivadores. O que são esses textos? São textos pequenos, com a finalidade, como o nome diz, de serem motivadores, e são textos que tratam acerca do tema da redação. E o seu objetivo é clarear um pouco mais, motivar o seu trabalho de redação, torná-lo mais fácil. Portanto, esses textos motivadores, que ficam no começo da redação do Enem, devem ser lidos por vocês, porque eles ajudam a desenvolver a redação, tá certo? Vamos imaginar que o tema da redação do Enem fosse mais democracia e menos corrupção. Observe que esse tema aí é hipotético. Nós já dissemos que ninguém consegue acertar o tema da redação do Enem, mas nós procuramos colocá-lo dentro daquela faixa de maior probabilidade de acontecer o tema. Nós já vimos que as questões sociais e éticas correspondem à área que tem cerca de 80% dos temas de redação do Enem. Portanto, nós colocamos aqui mais democracia e menos corrupção no Brasil, que envolve a questão da ética e também a questão social, e portanto é um tema que está dentro da área que mais cai no Enem, que é exatamente a área social e a área da questão ética. Então, gente, vamos imaginar que o tema fosse esse. Você chega para o Enem e lá está os textos motivadores, né? Que vão falar sobre democracia, vão falar sobre corrupção, que é o tema da redação, né? E na sequência vem o tema para você desenvolver: mais democracia e menos corrupção no Brasil. Então, gente, vamos aqui lembrar de algumas coisas que nós dissemos em aulas passadas. Nós dissemos que a redação do Enem geralmente são 4 parágrafos. O primeiro é a introdução, os 2 seguintes são o desenvolvimento e o último é a conclusão, tá certo? Então, partindo desse modelo, que nós já sabemos que é assim, vamos começar a redigir. Vamos fazer inicialmente, claro, a introdução, o primeiro parágrafo, sobre o tema mais democracia e menos corrupção no Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar assim. De acordo com o famoso estadista britânico Winston Churchill, vou colocar aqui, vou tirar o negrito, né? Para ficar melhor. De acordo com
o famoso estadista britânico Winston Churchill, dois L's. Aí vou aqui abrir aspas, porque vou dizer o que ele disse, né? Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Essa aqui é a frase dele. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Ponto. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo. Continua a frase de Winston Churchill. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, vírgula, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Olha aí que frase legal, né? Salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Vamos lá? Salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas, de tempos em tempos. E aqui ele terminou a frase, então fecha aspas e ponto, né? Ok, dando sequência. Com base nesse pensamento, podemos deduzir que a corrupção, vírgula, um dos maiores problemas que afeta o Brasil na atualidade, vírgula, também deve ser enfrentada pela via democrática. Vírgula. Bem como pode ser reduzida com o aperfeiçoamento do processo democrático. Olha aí, no caso é enfrentada e reduzida, né? Bem como pode ser reduzida com o aperfeiçoamento do processo democrático. Ponto. Olha aí que legal. Terminamos ao vivo e a cores com o primeiro parágrafo da redação do Enem com esse título. Vamos colocar aqui no espaçamento 1.5, fica melhor de visualizar, ok? Olha aí que legal. De acordo com o famoso estadista britânico Winston Churchill, que foi presidente da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Fechou aspas. Com base nesse pensamento, podemos deduzir que a corrupção, um dos maiores problemas que afeta o Brasil na atualidade, também deve ser enfrentada pela via democrática.
bem como pode ser reduzida com o aperfeiçoamento do processo democrático. Olha aí, perceba, gente, que eu falei nas aulas anteriores que não é obrigatório, mas é sempre bom iniciar a redação com uma frase de alguém famoso, um grande líder político, um artista, um cientista, um filósofo. Aqui no caso foi o Winston Churchill, né? Nós começamos com a frase dele, que isso dá autoridade ao texto, né? Dá autoridade ao texto. Vamos agora iniciar o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente vai levar em conta os textos motivadores que você já leu antes de começar a redação. Também leva-se em consideração os conhecimentos que você tem acerca desse tema. E aí você procura relacionar o que você já sabe, o que você leu nos textos motivadores, com o texto que você vai desenvolver acerca desse tema que nós estamos escrevendo. Tá certo? Então vamos lá. Faz-se importante ressaltar que faz-se importante ressaltar que, vírgula, nos últimos tempos, observa-se no discurso de algumas forças políticas, observa-se no discurso de algumas forças políticas a intenção de desqualificar a democracia. A intenção de desqualificar a democracia, vírgula. Como se esta não fosse mais capaz de solucionar os problemas da atualidade. Olha aí, como se essa não fosse mais capaz de solucionar os problemas da atualidade. Então, coloquemos no papel. Como se esta não fosse mais capaz de solucionar os problemas da atualidade. Atualidade. Depois nós faremos a correção ortográfica. E, desse modo, levantam a hipótese de que talvez fosse melhor adotarmos outro sistema político. Olha aí. E desse modo, levantam a hipótese de que talvez fosse melhor adotarmos outro sistema político, ponto. Mas a história já mostrou que, olha aí, a história já mostrou que conforme vimos na Alemanha de Hitler, isso, conforme vimos na Alemanha de Hitler, vírgula, sempre que se coloca em dúvida os valores democráticos, o resultado é catastrófico. Olha aí, sempre que se coloca em dúvida os valores democráticos. Sempre que se coloca em dúvida os valores democráticos, o resultado é catastrófico. O resultado é catastrófico, vírgula. Como naquele período foi a Segunda Guerra Mundial.
Isso, no tempo de Hitler teve a Segunda Guerra Mundial. Como foi naquele período a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Olha aqui. Nesse ponto, nós estamos relacionando conhecimentos que nós temos, conhecimento de mundo, de história, com o tema, né? A gente sabe que existe em alguns momentos pessoas que começam a colocar em dúvida a democracia, mas o autor aqui da redação sabe que sempre que isso acontece é um perigo muito grande. A história já mostrou que quando se coloca em dúvida os valores democráticos, sempre acontece uma catástrofe, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma informação que o aluno da redação do Enem já tinha. Ele vê, em algumas ocasiões, algumas forças políticas falando mal da democracia, mas ele sabe que houve um tempo em que a democracia foi colocada em jogo, né? E aí o mal foi enorme, né? O mal foi enorme. Aqui algumas forças, olha corrigindo aqui, algumas forças políticas. Vamos agora fazer o segundo parágrafo desta redação. Observe que nós falamos um pouquinho sobre democracia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que nós sabemos, as informações que a gente tem sobre corrupção e que tem a ver com esse texto que nós estamos colocando. Vamos colocar assim: a corrupção, como todas as outras formas de ilicitudes, a corrupção, vírgula, como todas as outras formas de ilicitudes são coisas ilícitas, né? Coisas erradas. É algo que ocorre nos bastidores. Isso, escondido, né? É algo que ocorre nos bastidores. Ocorre nos bastidores. De modo sorrateiro e sempre longe dos olhos do povo. Exatamente. De modo sorrateiro, ou seja, se arrastando, né? Se escondendo, sorrateiro, e sempre longe dos olhos do povo. Olhos do povo. O corrupto prefere agir nas sombras. Exatamente. O corrupto prefere agir nas sombras, onde vai encontrar tranquilidade para subtrair os recursos públicos sem ser incomodado. Muito bem. Onde vai encontrar tranquilidade para subtrair os recursos públicos sem ser incomodado. Ponto. Agora, onde é que isso acontece? Nas ditaduras, né? As ditaduras onde a imprensa é censurada, isso. As ditaduras, vírgula, onde a imprensa é censurada. Que mais? A liberdade de expressão e de organização popular são proibidas. A liberdade de expressão e de organização popular são proibidas. É o meio ambiente ideal para a corrupção. É o meio ambiente ideal para a corrupção. É o meio ambiente ideal para a corrupção. Casos concretos. Vamos ver casos concretos. Sendo o caso de países como a Somália, sendo o caso
de países como a Somália, o Afeganistão e a Líbia, 3 países, né, para poder ficar bem exemplificado. E a Líbia, de acordo com lista recentemente publicada pela revista Exame. De acordo com lista recentemente publicada pela revista Exame. Ponto. Fizemos o segundo capítulo, aliás, o segundo parágrafo do desenvolvimento. Isso aqui é sobre corrupção. A gente diz, sabemos que corrupção é uma coisa que acontece longe dos olhos do povo, que a corrupção acontece muito mais nas ditaduras, porque lá não tem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? E que a revista Exame lançou uma lista há pouco tempo em que coloca os países mais corruptos, né? E exatamente no topo estão as ditaduras, no caso da Somália, Afeganistão, Líbia e etc. Então, é um dado que o aluno sabe e ele passa para a sua redação do Enem, porque tem a ver com o título lá de cima. Façamos agora, gente, a introdução. Aliás, a conclusão. Fizemos a introdução, fizemos o desenvolvimento e agora a conclusão. Vamos começar assim. É notório que precisamos combater a corrupção no Brasil. É notório que precisamos combater a corrupção no Brasil. Ponto. Anualmente, escolas e hospitais, só para citar 2 exemplos, perdem milhões de reais que são drenados pelos ralos da corrupção. E isso, anualmente, escolas e hospitais. Colocar só 2 exemplos, educação e saúde já tá bom, né? Anualmente, escolas e hospitais, só para citar 2 exemplos, só para citar 2 exemplos, perdem milhões de reais que são drenados pelos ralos da corrupção. Perdem milhões de reais que são drenados pelos ralos da corrupção. Muito bem. Ralos da corrupção. Agora temos que dar assim uma saída, né? Temos que ter uma solução. Na parte final, que é a conclusão, você deve apontar saídas para o problema que está inserido no título. Então vamos lá. A saída para este problema está no fortalecimento da democracia. A saída para esse problema está no fortalecimento da democracia. Ponto. Como? Vamos aqui colocar exemplos. É preciso ampliar os canais de participação popular. É preciso ampliar os canais de participação popular. Vírgula. O que mais? Melhorar a educação. Isso, melhorar a educação. O povo educado fiscaliza mais. Criar mecanismos de controle nos 3 poderes da República. Criar mecanismos de controle nos 3 poderes da
República. República, ou seja, criar instrumentos para fiscalizar o funcionamento do poder executivo, legislativo e judiciário. É isso aí, viu? E o que mais? E aperfeiçoar a transparência administrativa. A República, tirar aqui a vírgula, né? E aperfeiçoar a transparência administrativa. Para quê? Para que o povo possa fiscalizar mais de perto as ações do poder público. Isso, para que o povo possa fiscalizar mais de perto, o que? As ações do poder público. Tá ficando legal. Poder público. Ponto. Afinal, agora vou associar isso aqui com uma frase também, para poder fechar a redação. Essa frase de alguém famoso também não é obrigatório. Mas uma frase boa para fechar assim com chave de ouro uma redação é 100%. Não é obrigatório, mas é importante ter. Então, vamos fechar aqui com uma frase do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, né? Que nos anos 80 fazia campanha de combate à fome. O que foi que ele disse? Afinal, como disse o sociólogo Herbert de Souza, como disse o sociólogo Herbert de Souza, aí abre espaço aqui, abre aspas, que será a frase dele, né? Só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Olha aí que frase bonita. Só a participação cidadã é capaz de quê? De mudar o país. É capaz de mudar o país. Então aqui fecha aspas, coloca o ponto, passou por outra página, então eu vou fazer aqui uma formatação para ficar tudo numa página só. Então vamos aqui formatar, vou aqui em layout, né? Vou colocar aqui a formatação padrão 3322, ver se dá certo aqui. Creio que vai dar uma página só. 3322, vamos lá ver. Aqui é o vivo e a cores, né? Deu certo aqui numa página só? Ok, olha aí, numa página só. Então, gente, vamos agora ler a redação, certo? Vou fazer com uma correção ortográfica, gramatical, ver se eu não cometi aqui algum equívoco. Depois de fazer a redação, você dá uma lida para fazer a correção ortográfica e também ajustar alguma ideia que talvez tenha ficado fora de contexto. Vamos lá. Mais democracia e menos corrupção no Brasil. De acordo com o famoso estadista britânico Winston Churchill, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempo. Com base nesse pensamento, podemos deduzir que a corrupção, um dos maiores problemas que afeta o Brasil na atualidade, também deve ser enfrentada pela via democrática, bem como pode ser reduzida com o aperfeiçoamento do processo democrático. Faz importante ressaltar que, nos últimos tempos, observa-se no discurso de algumas forças políticas a intenção de desqualificar a democracia, como se esta não fosse capaz de solucionar os problemas da atualidade. E desse modo, levantam a hipótese de que talvez fosse melhor adotarmos outro sistema político. Mas a história já mostrou que, conforme vimos na Alemanha de Hitler, sempre que se coloca em dúvida os valores democráticos, o resultado é catastrófico, como foi naquele período da Segunda Guerra Mundial. A corrupção, como todas as outras formas de ilicitudes, é algo que ocorre nos bastidores, de modo sorrateiro e sempre longe dos olhos do povo. O corrupto prefere agir nas sombras.
aonde vai encontrar tranquilidade para subtrair os recursos públicos, sem ser incomodado. As ditaduras, onde a imprensa é censurada, a liberdade de expressão e de organização popular são proibidas, é o meio ambiente ideal para a corrupção, sendo o caso de países como a Somália, o Afeganistão e a Líbia. Olha, faltou aqui a letrinha A, por isso que é uma correção. E a Líbia, de acordo com lista recentemente publicada pela revista Exame. É notório que precisamos combater a corrupção no Brasil. Anualmente, escolas e hospitais, só para citar 2 exemplos, perdem milhões de reais que são drenados pelos ralos da corrupção. A saída para esse problema está no fortalecimento da democracia. É preciso ampliar os canais de participação popular, melhorar a educação, criar mecanismos de controle dos 3 poderes da República e aperfeiçoar a transparência administrativa, para que o povo possa fiscalizar mais de perto as ações do poder público. Afinal, como disse o sociólogo Herbert de Souza, só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Pronto. Pessoal, eu aqui não encontrei assim nenhum equívoco gramatical. Se vocês virem aí, gente, por favor, me passem um e-mail mostrando onde é que é. Eu não vi. Acho que a minha redação está correta do ponto de vista também gramatical. Então, gente, vamos agora fazer aqui uma breve análise, tá certo? Uma breve análise. Olha, tá aqui o tema, aqui estão os 4 parágrafos, né? No primeiro parágrafo, este aqui, ó, veja que nós colocamos o problema e abrimos com uma frase de uma pessoa famosa, porque isso é sempre bom. Não é obrigatório, mas é bom. A gente expõe o problema na introdução. Nos 2 seguintes, ó, como o tema aqui fala de democracia e corrupção, nos 2 parágrafos seguintes, eu escrevi um pouquinho sobre democracia, tá aqui, sobre o que eu conheço de democracia, outro sobre corrupção, né? Corrupção, citando casos que eu conheço, que já li em revistas, e no fim, a gente apresenta uma proposta de solução para o problema da corrupção, né? E da relação entre corrupção e democracia. Para fechar com chave de ouro, colocamos a frase aqui do Herbert de Souza, sociólogo famoso, né? Para fechar com chave de ouro. Essa frase também não é obrigatória, mas ela fica muito legal se você tiver repertório para colocar, porque fecha bem legal mesmo a sua redação do Enem. Ok, gente? Então, em síntese, é mais ou menos assim que se faz uma redação para o Enem. Você fará de caneta. Eu aqui fiz digitado, apenas para mostrar a ideia, né? Para ter uma ideia. Ok, pessoal? Então, é só verificar em aulas anteriores as dicas, as características. Perceba que aqui eu já coloquei o que tinha de mais importante nas dicas e nas características, né? A abertura aqui na introdução mostrando o problema e sempre se baseando numa frase famosa. Os 2 parágrafos seguintes do desenvolvimento, falando o que a gente sabe acerca do tema. E no finalzinho a gente apresenta uma solução, né? A solução aqui é fortalecer a democracia, ampliar os canais de participação popular, melhorar a educação e tal. E, se possível, fechar com uma frase, né? Porque fecha a redação com chave de ouro. Ok, gente? Então, se tiverem dúvidas, voltem às aulas anteriores, vejam as dicas que foram dadas, né? E continuem no curso para que você possa ter êxito na redação do Enem. Ok, pessoal? É isso aí, minha gente. É isso aí, minha gente. 100%.